Olá pessoal, aqui é o João Vitor e na aula de hoje nós vamos resolver uma questão de física do Enem 2020 PPL que trata de cinemática. Então vamos para a leitura do enunciado. Os acidentes de trânsito são causados geralmente por excesso de velocidade. Em zonas urbanas no Brasil, o limite de velocidade normalmente adotado é de 60 km por hora. Uma alternativa para diminuir o número de acidentes seria reduzir esse limite de velocidade. Considere uma pista seca, em bom estado, onde um carro é capaz de frear com uma desaceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado e que o limite de velocidade reduza de 60 km por hora para 50 km por hora. Nessas condições, a distância necessária para a frenagem desde a velocidade limite até a parada completa do veículo será reduzida em um valor mais próximo de quanto? Então vamos entender o que o enunciado está querendo nos dizer. Ele quer comparar a diferença entre as distâncias percorridas em duas frenagens. Uma partindo da velocidade de 60 km por hora, que é a limite no primeiro caso, e uma partindo de 50, que é a velocidade limite no segundo caso. Então é o seguinte, eu tenho o caso A, em que no início você tem uma velocidade de 60, você vai percorrer uma distância e ele vai parar aqui com velocidade final 0. Essa distância percorrida é a distância 1 que eu quero descobrir e comparar com a distância 2, que é a distância percorrida por esse cara se ele começar a frear com a velocidade de 50 km por hora. Então ele vai andar, vai percorrer uma certa distância até parar. E essa distância 2, comparar a distância 1 com a distância 2 é o que eu quero fazer. Eu quero encontrar essa diferença. Lembrando que nessas situações ele vai imprimir uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Então nos dois casos aqui, durante esse movimento, eu tenho uma aceleração aqui contrária ao movimento, porque é freagem, de menos 5. E aí a gente tem que encontrar as distâncias. Como que eu encontro a distância percorrida no primeiro caso e no segundo caso? Como isso aqui se trata de um movimento em linha reta uniformemente variado, com aceleração constante e a velocidade diminuindo, ou seja, um movimento desacelerado, eu tenho que usar alguma fórmula do MRUV. Quais são as fórmulas do MRUV? V igual a V0 mais AT. D é igual a V0T mais AT2 sobre 2. V2 é igual a V02 mais 2 vezes A vezes D. Essas são as três fórmulas do MRUV. Nos dois casos, eu tenho velocidade inicial, velocidade final, aceleração e quero distância. Nenhum dos dois casos envolve tempo. Então, esse tem tempo, esse tem tempo. Eu vou usar a terceira equação. Então, essa é a situação A, essa é a situação B. Para a situação A, o que a gente tem? Substituindo os valores na fórmula. Velocidade final, 0. Então, 0 ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, 60. Aqui é interessante, como a gente está usando a aceleração em metros por segundo e a distância vai ser em metros, a gente tem que passar essas velocidades de 50 e 60 km por hora para metros por segundo. Para isso, o que você faz? Divide por 3,6. Divide por 3,6. E aí, você vai encontrar os seguintes valores. O 60 vai ser 16,6 metros por segundo, aproximadamente, tá? E o 50 vai dar aproximadamente 13,8 metros por segundo. Então, essas são as velocidades limite em metros por segundo. E aí, para fazer conta, a gente tem que usar elas. Aquele 16,6 é a velocidade inicial do caso A, que é quando ele começa a frear, então a velocidade do início é a velocidade máxima. Então eu tenho 16,6 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, que é menos 5, vezes a distância D1, que é o que eu quero saber. Agora é só fazer conta e isolar o D1, né? 2 vezes menos 5 é menos 10 D1. 16,6 ao quadrado dá aproximadamente 275. Passo para o outro lado, menos 275. Passa esse menos 10 dividindo, então a distância D1 foi de 27,5 metros, aproximadamente, né? Vou fazer a mesma conta agora
com o caso B, para achar a distância D2. Da mesma forma, usar a mesma fórmula, substituir os valores e encontrar o D2. Essa conta vai ficar a seguinte: 0 ao quadrado é igual a velocidade final é 0, velocidade inicial 13,8, mais 2 vezes a aceleração, vezes a distância D2. 13,8 ao quadrado dá 190, passa ao outro lado, menos 190, e 2 vezes menos 5 é menos 10. Então, menos 10D2 é igual a menos 190. Passa o menos 10 dividindo, a distância D2 vai dar 190 por 10, 19 metros aproximadamente. E aí, como o enunciado está querendo saber essa diferença entre as distâncias percorridas, eu tenho que calcular a diferença entre esse e esse, que são a distância do primeiro caso e do segundo caso. 27,5 menos 19 dá aí 8,5. Olhando para as alternativas, o valor que mais se aproxima desse 8,5 é o 9, que corresponde à alternativa B. Então, diminuindo aqui a velocidade limite para 50 km por hora, pelas nossas contas, vai dar uma diferença de distância percorrida de aproximadamente 9 metros. Então, ele vai parar o carro 9 metros antes do que na situação anterior. Então, é uma questão de cinemática, de MRUV, que a gente tem que usar a aceleração, tem que usar a fórmula, do Enem 2020, e é assim que se faz essa questão.